Um grande abraço a todos. Como vão vocês? Meu pai do céu. Que foi isso? Tá todo mundo bem? Eu acho que se alguém precisava fazer um check-up, precisava fazer algum exame do coração, precisava, sei lá, qualquer coisa, e tá bem essa noite, né? E tá bem nesse final de segunda-feira, dia que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que não precisa, tá? Ou melhor, façam, porque olha, meu Deus do céu, foi uma insanidade, foi uma maluquice, foi teste para cardíaco, como diria o nosso saudoso Galvão Bueno que narrou. Olha, é um negócio de maluco o que aconteceu hoje em Houston, no Texas. Vou falar especialmente Brasil 2, Japão 1, um jogo, olha, meu Deus, não tem nem o que falar, né? E ó, só para deixar claro uma coisinha, antes de mais nada, like no vídeo, comentem, se inscrevam no canal, né? Isso é muito importante para vídeos com muita qualidade e informação e análises acima de tudo, né? Bom, gente, seguindo, olha, vou falar uma coisa. O jogador japonês, né, teve uma declaração que soltaram ontem, que vou até buscar o nome do jogador japonês que falou isso, né, que falou o seguinte: eles não são tudo isso, não são tudo isso, o Brasil já não é tudo isso, né? O Japão é grande coisa, legal. O Japão, não é sendo saudosista demais, já sendo, o Japão é tanta coisa, né? Sabe, foi vou buscar aqui para não dar, o Shiugai, o nome dele, né? Kento Shiugai foi quem falou. E ele disse o seguinte, que o Brasil o Brasil já não é mais o mesmo. O Brasil não tem aquele medo todo, apesar dos 5 títulos mundiais. O Brasil já não é mais o mesmo. Tudo bem, a gente pode não ser mais o mesmo. Ele não falou nenhuma mentira, tá, gente? A gente não é mais o mesmo. A gente vem de campanhas de Copas do Mundo que não foram boas. O vexame do 7-1, a derrota para uma Bélgica que estava começando o seu ciclo, o ciclo ótimo da Bélgica, mas perdemos de 2-1. Perdemos por uma Croácia, que são seleções médias, vai. A Bélgica conquistou o quê? A Croácia conquistou o quê? A Alemanha, pelo peso, ok, mas tomar de 7 ninguém espera, né? Então, as 3 últimas Copas foram desempenhos nos mata-matas ruins. Mas espera aí. Japão, calma. O amistoso no ano passado foi uma coisa. Mata-mata é outro papo. E falar antes de jogo é legal, é folclórico, é bacana, é bonito, pra quem gosta, pra quem curte, bacana. Só que você tem que ter peito depois pra aguentar. E é isso. E futebol é dentro de campo. E falando dentro de campo, o Brasil teve um começo bacana, né? Teve um chute ali do Matheus Cunha, uma tentativa malemar do Brasil ali com o Matheus Cunha. O Brasil começou legal, começou bem, não tanto pressionando, mas com a posse de bola. E aí, o gol que sai aos 29 do primeiro tempo. Até então, o jogo estava até equilibrado. O Japão, ele se defendia, equilibrado não, o Brasil estava tendo maior posse de bola, e o Japão se fechando muito bem. A seleção japonesa montou um esquema de jogar no contra-ataque. E o Brasil com maior posse de bola, tal, mas o Brasil não conseguia infiltrar na defesa do Japão. Faltava um pouco de chute. Até teve o chute do Matheus Cunha, teve um chute ali, a colar. Só que o Brasil ficava muito tocando bola, rodando a bola e não conseguia entrar.
E aí o Danilo comete um erro bizonho. O Danilo toca a bola no meio pro Casemiro, toca muito mal, muito fraca essa bola. O Sano recupera essa bola e parte contra-ataque. Me lembrou muito o gol que o Brasil tomou contra o Marrocos, que o Casemiro não aguentou. Não conseguiu aguentar o pique na época era o Saibari do Marrocos, agora foi o Sano. Casemiro, que história, já vou explicar essa história aí. E aí, o Sano bate de longe, pancada seca, forte, no canto do Alisson. 1-0, meu Deus, 2018, me lembrou. Gol do De Bruyne, chute de longe, sem chances pro goleiro. Eu falei, putz, de novo, cara, de novo. O Brasil toma um gol. O Brasil toma o gol, o Brasil, e aí como é que vai ser esse emocional, como é que vai ser esse negócio, aquela tensão toda, porque a seleção estava bem, ela não estava fazendo um mau jogo, e a seleção japonesa, dentro da proposta que eles estavam se propondo, eles estavam fazendo um jogo ok. E aí o Brasil teve que sair pro jogo, teve que tentar, tudo mais, Casemiro, putz, não tá legal, Danilo, e aí como é que vai ser? Você começa a pensar um monte de coisa. E o Brasil não termina o primeiro tempo legal. Não termina. O Japão faz o gol, só que o Japão não mexe muito na sua estrutura. E o Brasil teve um intervalo, tudo mais, e fica aquela dúvida pairando no ar. E agora? O que o Ancelotti vai fazer? Vamos ver se o Ancelotti é tudo isso mesmo. Vamos. Né, aquele negócio todo, tudo mais. Vem o segundo tempo. Endrick entra. Depois o Fabinho entrou. Teve a saída do Casemiro. Mas eu já vou entrar nesse papo da saída do Casemiro, do Paquetá e tudo mais. Mas ele já colocou o Endrick, né? Ele já deu uma mexida ali. E aí você analisando, você pensando como que foi isso, o Brasil voltou melhor. O Brasil voltou bem. A gente tem que dizer assim. O Japão também teve as mexidas dele e tudo mais. Então assim, o Brasil teve as mexidas que foram necessárias. A saída do Endrick, né, a entrada do Endrick foi ali no início do segundo tempo que o Paquetá sentiu, né, teve uma contusão ali e ainda vai ser avaliado e tudo mais, né, mas o Paquetá sentiu e o Endrick entrou. E aí a seleção brasileira melhorou no segundo tempo. A seleção brasileira veio para cima, Vini Júnior. O Ryan, que estava até então sumido, começou a participar um pouco mais do jogo. O Endrick deu movimentação. O Matheus Cunha. O time voltou diferente. Voltou imprimindo o ritmo. Teve um lance que foi um cruzamento para a área, que a bola quase entrou, ficou ali meio rondando ali. Meu, essa bola foi uma cabeçada. O Suzuki ali, o zagueiro tirou. Quase a seleção brasileira empatava o jogo. O Japão também teve as mexidas dele. E aí, os gols, o Brasil melhorou, começou a pressionar, ir para cima, sufocar o Japão de uma maneira muito forte, até que aos 11 minutos, o até então criticado, porque o Casemiro não estava fazendo uma boa partida. E futebol tem umas coisas sensacionais. Casemiro estava mal, não estava rendendo bem, errava tudo. Teve até um lance, até meio patético. O Brasil estava tão errando no primeiro tempo, que teve até um lance que uma bolada que o Paquetá levou. Teve um negócio meio bizarro ali, meio bizonho no primeiro tempo. Cruzamento para a área e o Casemiro, de cabeça, faz o gol aos 11 minutos. Empata o jogo. Tira o desafogo. Meu Deus do céu. 1-1 na partida no Texas. E o Brasil manteve o mesmo ritmo. O Japão não conseguiu jogar no segundo tempo. O Japão não conseguia jogar no segundo tempo. O Japão teve as substituições.
o técnico tentou mover alguma coisa aqui, tirou o Maeda, colocou o Ogawa, tentou, mas o Brasil estava num ritmo sensacional. E aí, a seleção brasileira, e aí vem a áurea do treinador, do Carleto. Por que esse cara foi contratado, gente? Eu já vi muitos jogos do Real Madrid que foram assim. Foram no sofrimento. Eu lembro de um Real Madrid Manchester City para Champions de 2022 que o Rodrigo entra e faz 2 gols em 3 minutos. Brasil empata o jogo. A confiança volta. Vini Júnior. Ele teve uma jogada que o Vini Júnior chutou. Ele faz uma jogada linda. Linda. Finta o zagueiro. Vem pelo lado esquerdo. Bate de perna esquerda. E a bola bate na trave. A ponta do dedo do Suzuki fez a bola bater na trave. Ryan pela esquerda. O Brasil pressionando. Martelando mesmo. Teve um lance que o cara tirou em cima da minha, que foi um lance que agora há pouco eu falei, né? O Brasil pressionando, sufocando o Japão. O Japão não conseguia jogar. E o gol não saía, gente. O gol não saía. A seleção tentava, o gol não saía. Aquela tensão, putz, será que vai pintar prorrogação? Será que não? Será que o jogo vai para... o Japão só se defendendo. O Japão teve uma hora que estava esperando mesmo a prorrogação, porque nem contra-ataque eles tinham direito. Nem contra-ataque eles tinham direito. O Brasil imprimindo. No segundo tempo, só deu seleção brasileira. Essa que é a grande verdade. Só deu seleção brasileira. E as substituições, e aí vem a entrada do Martinelli. O Martinelli ia ser o cara do jogo no segundo tempo. Essa que é a grande verdade. Entre ele e o Bruno Guimarães. Os dois. Brasil pressionando, martelando, indo para cima. Jogada de Ryan. O Martinelli recebe o Bruno Guimarães recebe a jogada no meio. Toca. O Martinelli livre, recebe e bate no canto. O gol foi aos 50 minutos. O juiz tinha prometido o jogo até os 51. Aos 50 minutos, o Gabriel Martinelli, que tinha acabado de entrar. Bruno Guimarães, ao menos os dois tinham entrado. O Guimarães saiu depois, né? Mas o Guimarães tocou. E o Gabriel Martinelli, de pico, chuta, a bola no canto, bola na rede, bola no gol, aos 50 do segundo tempo, desafoga, explode, faz, explodir o torcedor brasileiro, evitando não só a prorrogação, mas como a derrota da seleção brasileira. Vira o jogo em cima do Japão. Eu esperava que o jogo ia ser difícil, mas não esperava tanta dificuldade. E o Ancelotti, o velhinho conhece de futebol. Ele falou na entrevista coletiva, se não for sofrido, o futebol é de jogos sofríveis também. Ele disse algo do gênero. E aí o Brasil vira o jogo mais difícil até agora da Copa do Mundo, o jogo mais encardido, mais chato e para teste para cardíaco. Vence a seleção do Japão, elimina os japoneses e avança para a fase de oitavas de finais, domingo, 5 horas da tarde, o jogo em Nova Jersey, contra o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. Nossa, olha, foi a vitória à la Real Madrid, em tempos de Ancelotti, à la brasileiro que não desiste nunca. Gente, foi vitória, às vezes não é um jogo perfeito não, é jogo de Copa do Mundo, é uma bola, é desistir nunca e é ganhar. Ponto, foi isso que o Brasil fez. Jogou melhor no segundo tempo, se encaixou, foi para cima e teve mental acima de tudo. Tomou o gol, o Danilo especialmente, não perdeu a compostura, jogou bem,
o Casemiro, é bem verdade, não estava bem no primeiro tempo, aí no segundo tempo foi lá e empatou o jogo. Então assim, uma vitória muito importante, até para dar confiança para o segmento da competição, né? E assim, isso dá confiança, porque o Brasil está em evolução, a seleção brasileira está em evolução. Se você pegar os 3 jogos, ela está em evolução. É bem verdade que agora pegou um adversário melhor em relação aos outros. Pegou um adversário melhor do que a Escócia, Haiti, e conseguiu se sair bem. E estamos classificados para a fase de oitavas de finais. Não passamos pelo vexame, pé na mar. Japoneses, calma, 5 estrelas, tá? Calma, respeitem. Brasil classificado para... Ah, Soberba voltou. Não, calma. Ainda vou falar isso num vídeo. Meu teto é ainda quartas de finais. O meu teto para a seleção brasileira no mundo normal é quartas de finais. Como torcedor, eu quero que o Brasil seja campeão e tudo mais. Analiticamente, quartas de finais. Calma. Mas não, a gente não ia cair pro Japão. Peraí. Temos 5 estrelas. Temos 5 estrelas, ô amigo. Simplesmente. Rapidinho. Brasil classificado joga domingo esperando o vencedor de Noruega e Costa do Marfim, que jogam às 2 da tarde desta terça-feira. Rapidinho eu vou falar do jogo da Alemanha com a seleção do Paraguai. Surpreendente classificação Paraguai, né? O Paraguai jogou contra a Alemanha e, meus amigos, a seleção paraguaia abre o placar logo no primeiro tempo, né? O gol do Enciso aos 42 minutos. Tava um jogo até equilibrado, tudo mais, e a Alemanha depois empatou com Kai Havertz. Aos 9 do segundo tempo, a Alemanha foi melhor, a Alemanha no segundo tempo foi para cima. Só que o Paraguai, e é uma coisa que é importante, os europeus estão sofrendo com seleções sul-americanas. Os europeus, tá que nem o Mundial de Clubes do ano passado, né? Estão sofrendo com seleções sul-americanas. O Uruguai começou a jogar como time sul-americano, gente. O Uruguai começou a catimbar, a jogar como time sul-americano. Levou o jogo para a prorrogação. O Paraguai leva o jogo para a prorrogação e leva para os pênaltis. E aí vem brilha a estrela do goleiro da seleção paraguaia, né? Brilha a estrela. Ele conseguiu pegar os pênaltis da seleção. O Gil, o Orlando Gil, brilhou. Neuer. Deu dessa vez não foi dessa vez. O Paraguai vence a seleção alemã nas penalidades máximas, 4-3, com alternado e tudo mais. E a seleção paraguaia, de forma surpreendente, na raça sul-americana de ser, avança para a fase de oitavas de finais. Encara França ou Suécia. Teoricamente, favoritismo é francês. E é a melhor seleção da Copa, ao lado da Argentina, né? Há de se dizer isso. Ah, mas a Argentina pegou adversário fraco. A Argentina pegou quem na Copa? Mas destruiu os adversários, que é isso que um time grande tem que fazer. O que você faz com um time pequeno, com um time sem menos expressão numa Copa do Mundo, como sendo grande, é você destruir o adversário. É você amassar o adversário, ganhar com autoridade. É bem verdade que cada jogo tem um jogo. A Argentina pode muito bem chegar contra Cabo Verde e perder, ok. Mas até agora vem mostrando o que deve ser feito. Simples. Não tem muito essa. Como a França vem fazendo o que deve ser feito, gente. Tá bom? Essa análise. É legal, bacana, ter surpresas, legal, mas é isso que um time grande tem que fazer. E sobre a vitória da seleção alemã, a vitória da seleção paraguaia, a Alemanha tá fora. A Alemanha, maldição 7-1. A Alemanha cai antes das oitavas, em 18,
22 e 20, antes nas oitavas, tá, gente? Não é que tá passando para a segunda fase, é antes das oitavas. Não chega às oitavas de finais desde 14. 18 caiu na primeira fase, 22 caiu na primeira fase e 26 caiu nessa fase de 16 avos, que é uma nova fase antes das oitavas. Paraguai classificado, primeira vez na história que o Paraguai vai para as oitavas de finais de uma Copa do Mundo. Isso nunca aconteceu, tá, gente? É um outro ponto, até lembrando isso, estou até buscando na memória, né? Mas é a primeira vez que o Paraguai passa para as oitavas da Copa do Mundo na sua história. Paraguai classificado, Brasil muito bem classificado, joga domingo, dia 5 de julho. Hoje o vídeo é um pouco mais longo, mas é claro, para falar da seleção brasileira, para falar dessa vitória arrepiante, histórica. Há de se dizer, é histórico sim, né? Teste para cardíaco, alucinante, em cima da seleção do Japão. Que venha, e aí o Brasil espera, né? Não é quem vem. O Brasil espera ou Noruega ou Costa do Marfim, que jogam amanhã para definir o adversário da seleção brasileira. O que vocês acham? O Brasil pode ir mais longe? Vai além das quartas de finais? Vai além, vai para a semi? Vai para a final? Bate campeão? O que vocês acham? Espero que tenham gostado do vídeo, né? Curte, comentem, compartilha, se inscreva no canal. Um abraço a todos e que venham novas emoções, hein, gente? Essa Copa do Mundo promete. Essa Copa do Mundo promete. As oitavas, já estamos. Faltam 4 jogos para o Hexa. Sonhar não paga imposto, né? Forte abraço a todos e até mais.